Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula revisional de Biologia, pensando aí para o preparatório da prova de Medicina da UniRV, ou também a Univ, como muitos chamam. Aqui com vocês o professor Tarsis de Biologia, é um prazer enorme estar aqui e vamos lá então revisar quais são os conteúdos mais frequentes nos últimos 3 anos aí da prova da Univ, beleza? Então, bora lá. Bom, pessoal, a seleção desses conteúdos foi feita com base na frequência desses conteúdos que caíram nas últimas provas. Alguns conteúdos nós não teremos tempo de abordar aqui, outros a gente vai olhar bem por cima pela questão aí do nosso tempo. É uma visão geral, revisão geral, não vou entrar em detalhes. Qualquer dúvida depois vocês podem me procurar aí no Instagram que está aí na tela para vocês, @professor_Prof_Tarsis_Gabriel, tá bom? Bom, vamos começar então pelo primeiro conteúdo que a gente tem de mais relevante e que caiu muitas vezes nesses últimos 3 anos, as biomoléculas. Então nós vamos começar de menor escala, né? Ou seja, das moléculas que formam seres vivos, para maior escala, já para os sistemas e órgãos que formam o corpo humano, que é essa lógica que nós vamos abordar aqui, beleza? Vamos começar por biomoléculas. Professor, o que são biomoléculas? Biomoléculas são as moléculas orgânicas que formam os seres vivos. Nós temos aí como representantes proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos. Essas são as 4 principais. Vitaminas, nós temos aí algumas vitaminas que entram nessa categoria de orgânicas, mas nós não vamos abordar vitaminas aqui. Vamos dar foco nas que são mais recorrentes. Vamos lá então. Bom, quando eu falo de compostos orgânicos, eu estou falando de compostos que são moléculas grandes, são moléculas complexas, são moléculas que possuem geralmente aí na sua constituição carbono, hidrogênio, oxigênio, nos casos das proteínas, né? Nitrogênio, fósforo, enxofre e por aí vai. São elementos químicos que vão ser bastante repetitivos, bastante frequentes nessas moléculas orgânicas, chamadas também de biomoléculas. Quem são as biomoléculas? Carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos que nós vamos revisar aqui. Vamos começar então pelos carboidratos. Lembrem, pessoal, que os carboidratos são os principais fornecedores de energia química para as células. Como assim, prof? Vamos lembrar o seguinte: carboidrato, açúcar, certo? Os açúcares que nós conhecemos, eles são carboidratos. É um grupo de moléculas que vai ser utilizado como fonte principal de energia para a célula. É a única fonte de energia para a célula, professor? Não, mas é a que é utilizada preferencialmente devido à sua rápida oxidação e degradação pelo processo de respiração celular, como a gente vai revisar também. Lembrem que a glicose, que é um carboidrato, ela é um principal fornecedor de energia química para as nossas células, beleza? Bom, além disso, para que vão servir? Para que vai servir esse carboidrato? Ele vai ter uma função energética, como é o caso da glicose, de fornecer energia química para as células. Ele vai ter uma função de reserva energética. Não se esqueçam que nos animais nós armazenamos esse glicogênio, que é um carboidrato, um polissacarídeo de reserva. Ele é um polissacarídeo de reserva energética, chamado glicogênio. E onde que nós encontramos esse glicogênio no nosso corpo? Fígado e músculos são os 2 principais órgãos, principalmente ali no fígado. E nos músculos também, porque eles gastam muita energia, né, na locomoção, certo? Outra coisa, nós temos os carboidratos estruturais. Quem são esses carboidratos estruturais? São aqueles açúcares que eles vão servir de suporte, de estrutura para alguns seres vivos e para as células também. Como, por exemplo, nós temos a quitina
ela é um polissacarídeo estrutural, ela está presente na parede celular de fungos, ela constitui o exoesqueleto dos artrópodes, lembra daquela casquinha de cigarra que você já viu na árvore? Você encontra lá uma casquinha, geralmente marrom, aquilo ali é um exoesqueleto, é um esqueleto externo, feito de quitina, que é um carboidrato estrutural. Além disso, sabe onde nós vamos encontrar também carboidratos estruturais? Nas plantas. E no caso das plantas, nós vamos ter a parede celular de celulose, assim como as algas também vão possuir essa parede celular de celulose. Certo, pessoal? No caso das algas verdes, né, que eu estou falando. Outra coisa, carboidrato energético das plantas, de função de reserva energética, amido, tá bom? Não se esqueçam disso. E os fungos também armazenam glicogênio como forma de carboidrato de reserva. Então, uma coisa que nós temos em comum com os fungos é isso: nós armazenamos glicogênio como carboidrato de reserva. E outra coisa que vocês não podem esquecer acerca dos carboidratos é que eles vão constituir as moléculas de ácidos nucleicos. Nós temos um açúcar ali no DNA e no RNA chamado ribose, que é um açúcar de 5 carbonos, também conhecido como pentose, penta de 5, e esse açúcar ele vai ser importante para a estrutura desses ácidos nucleicos. Lembrando que do DNA é a desoxirribose e do RNA a ribose, certo? Essa imagem aí, pessoal, eu coloquei para vocês verem o seguinte: nós temos aí no caso da pentose, que é uma desoxirribose, nós temos a desoxirribose, que é uma pentose, com 5 carbonos. E nós temos a glicose, por exemplo, que é uma hexose, possui 6 carbonos. O que eu quero que vocês lembrem? Que a estrutura básica de um carboidrato é monossacarídeo. É a unidade básica de um carboidrato, são os monossacarídeos. Professor, que tipo de elementos químicos eu vou encontrar abundantemente nesses monossacarídeos? Carbono, oxigênio e hidrogênio são os mais frequentes, né? Para não dizer quase 100% compostos por isso, certo? Bom, quando eu falo de oligossacarídeos, eu estou falando de pequenos carboidratos que têm na sua constituição de 2 até 10, tá? Monossacarídeos ligados entre si. E uma coisa que vocês têm que saber, muito importante, é que o que liga, lembra? Vamos revisar isso daqui, muito importante, ó, pessoal, para a prova da Unip, ó. O que liga um monossacarídeo a outro é a chamada ligação glicosídica, estabelecida entre o carbono 1, desse lado de cá, né, desse primeiro monossacarídeo, o oxigênio no meio e o outro carbono aqui, o carbono 4. Então, eu fico aqui, ó, carbono, oxigênio e carbono novamente. Isso constitui a ligação glicosídica, certo? E, professor, quais são os carboidratos que são formados por 2 monossacarídeos, por exemplo? A maltose. Sabe a maltose, que forma o malte, que é usado aí na fabricação de cerveja? Ele é um carboidrato formado por 2 unidades de glicose, 2 monossacarídeos de glicose. A sacarose, aquele açúcar branco que a gente come em casa, ele é formado por glicose mais frutose. E a lactose, que você encontra no leite, ela é formada por glicose mais galactose. Outra coisa muito importante de vocês lembrarem é o seguinte, não se esqueçam: pessoas com intolerância à lactose, no caso aí da lactose, que é um carboidrato formado por glicose e galactose, elas vão ter deficiência na produção de uma enzima chamada galactase. E essa enzima galactase, na verdade, a enzima chama lactase, a enzima principal. A enzima lactase, ela vai ser responsável de quebrar a lactose em pedaços menores, em romper essa ligação glicosídica entre esses 2 que formam a lactose. Então, não se esqueçam. Por que eu estou falando isso? Porque a prova de biologia da UniRV, ela tem uma preocupação muito grande em pegar o conteúdo de biologia e associar com a parte médica e também de doenças, tá? Então, sempre relacione o que você está revisando
dos conteúdos que eu vou mostrar aqui para vocês, com essa parte, tipo assim, o que isso tem a ver com o ser humano, com alguma doença, com alguma alteração fisiológica e por aí vai. Nossa revisão vai ser bem nesse sentido, tá bom? Entendido? Vamos para a próxima. Não se esqueçam que os polissacarídeos, eles são formados por mais de 10 monossacarídeos, eles são um polímero, né? O que é o polímero? A repetição de vários monômeros. Nesse caso, quem são os monômeros? Os monossacarídeos. Não se esqueçam que o amido e a celulose estão ali presentes em grande quantidade nas plantas. Lembrando que o amido reserva energética, a celulose sustentação. E no caso dos animais, nós temos o glicogênio como reserva energética, não só nos animais, também nos fungos. E a quitina vai constituir a parede celular dos fungos e o exoesqueleto dos artrópodes, certo? Bora para a próxima biomolécula extremamente importante, proteínas. Pessoal, assim como os carboidratos, as proteínas vão ter funções estruturais, transporte de gases, imunológicas, enzimáticas, hormonais e energéticas. Vamos rapidamente falar desse grupo aqui que é extremamente importante. Primeiro ponto que vocês têm que lembrar sobre as proteínas. O seu material genético de DNA, ele codifica proteínas. Então, as moléculas que são produzidas, sintetizadas pelas células no processo de tradução, que nós vamos revisar daqui a pouco, também são proteínas, tá? Então, aquela sequência de DNA formada por 4 nucleotídeos, adenina, timina, guanina e citosina, que vai formar uma sequência variada com essas 4 letras, aquela sequência vai dar receitas, vamos dizer assim, para a produção de proteínas, tá bom? Não se esqueçam disso. Quem que são essas proteínas? Bom, vocês já repararam que cada biomolécula é constituída, ela é definida pela sua composição química, pela sua estrutura química. Se nos carboidratos a gente tinha composição de monossacarídeos e aquela estrutura, como eu mostrei para vocês, aqui nas proteínas o que vai defini-las enquanto proteínas é a sua constituição por aminoácidos, tá? Vamos ver já já. Primeiro, as proteínas têm função estrutural. O que significa isso, professor? Função estrutural é de dar suporte, estrutura. Exemplo, queratina. A queratina é uma proteína estrutural. Por exemplo, forma as nossas unhas, forma o nosso cabelo, nós temos uma camada de queratina que recobre a nossa pele, o chifre do rinoceronte é formado de queratina, então por aí vai, uma proteína estrutural. Outra função, transporte de gases. Não se esqueça que a hemoglobina, que está dentro das suas células vermelhas, chamadas de eritrócitos, que são células que estão no sangue, abundantemente presentes no sangue, vão servir aí, tem uma função de transportar os gases, nesse caso oxigênio e CO2, no caso do oxigênio para todas as células do corpo, no caso do CO2 lá para o pulmão, para ser jogado ali, como a gente vai ver depois também. Então, a hemoglobina. Defesa imunológica, os anticorpos que as nossas células de defesa produzem, tá? Especificamente, aí nós temos um tipo de linfócito que vai fazer isso, Os linfócitos, eles não só os linfócitos que vão produzir proteínas, mas eu quero dizer o seguinte, os anticorpos que são produzidos por células de defesa do nosso corpo, eles têm uma natureza maioritariamente proteica. Tá? Os anticorpos são proteínas. Enzimas. Então, quando eu falo de lactase, que eu falei agorinha, as enzimas do sistema digestório, que eu vou falar para vocês daqui a pouco também, lipases, pepsina, todas essas enzimas, elas são proteínas. Lembra que a única exceção de uma enzima que não é proteína são as chamadas ribozimas. As ribozimas são enzimas de RNA. As outras enzimas que não são ribozimas, elas são proteínas. Função hormonal. Lembra que insulina, que é produzida pelo pâncreas, glucagon, os hormônios aqui que é produzidos pela glândula tireoide, e por aí vai. Vários hormônios têm na sua constituição proteínas, uma parte proteica. Tem algumas que são conjugadas, são lipoproteínas, ou seja, tem o lipídio com proteína e por aí vai, tá bom? Bom, galera,
essa imagem aqui é para vocês não esquecerem a estrutura básica de uma proteína. Nós temos um carbono central e nós temos desse lado aqui, esquerdo aí para vocês, ó, nós temos o chamado grupo amino. O grupo amino ele é formado por uma molécula de NH2, né, que é nitrogênio e um átomo de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio, formando o NH2. No lado direito, eu tenho o chamado grupo carboxílico, formado por carbono, 2 oxigênios e 1 hidrogênio. Lembrando que um desses oxigênios possui ligação dupla com esse carbono. Então, repetindo, qual que é a estrutura básica de um aminoácido? Grupo amino, carbono central, grupo carboxílico, e aonde está esse R aí é a cadeia lateral. E é nessa cadeia lateral, é nesse ponto aí que eu vou ter diferenças entre os 20 aminoácidos. O que vai diferir um aminoácido do outro, professor? Já que nós temos aí 20 tipos de aminoácidos. É justamente essa cadeia lateral, certo? Bom, aqui para vocês entenderem isso melhor, de uma forma mais química, tá? Nós temos aí o grupo carboxílico ou carboxila. O radical R é onde vai estar inserida a cadeia lateral, que é o que vai ser diferente entre cada aminoácido, e o grupo amino, que é o NH2, tá? Bom, trouxe aqui para vocês os 20 tipos de aminoácidos, só para mostrar, para lembrar vocês de dar uma revisadinha nesses aminoácidos aí, tá? Principalmente, pessoal, aqueles aminoácidos que podem estar envolvidos com doenças, tá? Então, por exemplo, nós temos o caso aí do triptofano, da isoleucina, da valina, da leucina, da fenilalanina. Nós temos um grupo de doenças chamado de fenilcetonúria. Inclusive, essa fenilcetonúria ela é detectada naquele teste do pezinho. Dê uma olhadinha, eu não vou ter tempo de falar aqui para vocês em detalhes sobre isso, nós temos outros conteúdos para ver, mas dê uma olhadinha nesses aminoácidos que estão relacionados à doença, o seu aumento ou a sua falta, o que pode causar, tá bom? Bom, outra coisa muito importante é o seguinte, nós temos uma categoria de aminoácidos chamada de aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Os que são chamados de não essenciais são aqueles que seu corpo produz. O seu corpo produz esse aminoácido, ele sintetiza esse aminoácido, então não tem porquê, teoricamente, tá? Não quer dizer que você não vai ingeri-lo, não, gente. Quer dizer o seguinte, que o seu corpo vai produzi-lo. Já os aminoácidos essenciais, o nome fala, aminoácido essencial. Se ele é essencial, isso quer dizer que o meu corpo não vai produzi-lo, então eu vou ter que adquiri-lo através da minha alimentação, certo? Bom, então vamos lá ver agora quem são esses aminoácidos essenciais e os não essenciais. Os aminoácidos essenciais, eu coloquei em roxinho para vocês, que são os aminoácidos que nós precisamos adquirir através da alimentação. A histidina, ela está em azul aí, que é um aminoácido não essencial, mas a histidina, a gente precisa dela, vamos dizer assim, de uma forma mais frequente, de alimentar-se de alimentos que tenham essa histidina, apenas na infância. Depois que a gente cresce, a gente começa a produzir a histidina no nosso corpo. Mas por isso que ela está em azul, porque ela é considerada não essencial. Mas se cair alguma coisa, falando da histidina, na fase da infância, de criança, ela é essencial. Depois que a gente cresce, que ela se torna não essencial. E por último, o que eu quero que vocês saibam de proteínas? Como que é estabelecida a ligação entre um aminoácido e outro para formar um peptídeo, que é uma proteína pequena, vamos dizer assim, e depois que esse peptídeo cresce, né, que ele vai crescendo, que vai sendo acrescentado vários aminoácidos nessa cadeia, a gente vai ter a formação do chamado polipeptídeo. E esse polipeptídeo ele vai sofrer um processamento dentro da célula, vai adquirir uma estrutura em 3D, chamada de estrutura terciária, que vai ser a proteína funcional, certo? Mas como que é estabelecida, professor, essa ligação entre um aminoácido e outro? Lembra o seguinte, lembra aquele grupo carboxílico, carboxila que eu falei para vocês? O oxigênio e o hidrogênio de um vão se ligar naquela região ali, do grupo amino do outro. Olha aí para a imagem.
Então, se liga com o grupamino do outro. Quando esse oxigênio e esse hidrogênio se ligam ali, ó, com aquela região ali do grupamino, que tem o NH2, eu vou ter a liberação de água. Vai liberar água. H2O. Aí, ó, 2 hidrogênios, que está marcadinho de vermelho lá em cima, ó. 2 hidrogênios com oxigênio vai formar água. Aquele oxigênio que sobrou, estão vendo que está o oxigênio ali que sobrou? Ele fica ali, fica CO, e o carbono estabelece uma ligação covalente com o nitrogênio, uma ligação CN, carbono-nitrogênio. Lembra que lá nos carboidratos era COC, né? Carbono, oxigênio, carbono. Aqui é CN, uma ligação covalente, ou seja, uma ligação forte, difícil de ser quebrada, tá? Para eu quebrar esse tipo de ligação, eu tenho que ter uma enzima que gasta energia para fazer isso, para realizar essa quebra aí. Então, essa é a chamada ligação peptídica. Juntei 2 aminoácidos, formei aí um dipeptídeo, formado por 2 aminoácidos. E não se esqueçam também de dar uma revisada nas enzimas. Lembra que as enzimas, elas têm um sítio catalítico, elas têm um substrato, que elas são específicas para aquele substrato. Lembrem que as enzimas, elas são sensíveis ao aumento de temperatura, à mudança de pH, a presença de sais naquela solução que elas estão. Então, lembrem de revisar os fatores que influenciam na atividade das enzimas também, tá bom, galera? Bom, vamos agora para outra biomolécula, outro grupo de biomoléculas chamados de ácidos nucleicos. Basicamente, DNA e RNA. DNA, o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, o ácido ribonucleico. Vamos ver qual que é a diferença básica entre eles. Do lado de cá, do DNA, do lado esquerdo. O DNA, pessoal, ele vai ser uma dupla fita. Lembra o seguinte, que essa dupla fita vai ser formada por nucleotídeos, tá? Por grupo que tem na sua constituição grupos fosfatos. Lembra que tem grupo fosfato. Nós temos a base nitrogenada, que pode ser essa adenina, timina, guanina ou citosina, e nós temos a pentose, que é o açúcar, que vai dar o arcabouço aí para essa molécula. Então, qual que é a unidade básica aí de um DNA? O DNA, lembre que ele vai ser constituído por ATCG, que é a adenina, timina, citosina e guanina. A adenina se liga com timina através de 2 ligações do tipo hidrogênio. Citosina se liga com guanina através de 3 ligações do tipo hidrogênio. Então, lembre que a ligação guanina-citosina ela é mais forte do que a ligação adenina-timina, tá? Então, isso é importante vocês lembrarem. Outra coisa, o RNA ele já vai ser o ácido ribonucleico. E eu quero que vocês olhem para essa imagem aí que está na tela, para essa estrutura molecular aí em forma de casinha, uma do lado do DNA e outra do lado do RNA. Qual que vai ser a diferença do açúcar desoxirribose para o ribose? No DNA, no carbono ali, ó, tem um carbono do lado embaixo, o carbono 5, ele vai ter apenas um H, ele vai ter só o hidrogênio. O mesmo carbono do lado de lá do RNA tem um O. Enquanto no DNA eu tenho OH, no RNA eu tenho OH na parte de baixo aí. Então essa é a diferença. É por isso que o açúcar do DNA é chamado de desoxi. Sem oxigênio. Sem oxigênio nessa posição aí. E o RNA tem oxigênio nessa posição. Por isso ele recebe o nome de ribose. Então o RNA geralmente vai ser de fita simples. Geralmente, nós temos exceções. Quem que é a exceção, professor? Uma das, né? O RNA transportador, o RNAT, ele tem porções dele que formam fita dupla. Mas, geralmente, o RNA mensageiro ele vai ser de fita simples, tá? Ou seja, não vai formar fita dupla. E, além disso, tem outra diferença. Enquanto no DNA eu tenho adenina, timina, guanina e citosina, no RNA, a timina vai ser substituída por uracila. Então, quem que vai se ligar com A no caso do RNA, professor? U. Então, eu vou ter A se ligando com uracila, adenina com uracila, citosina com guanina. E no DNA, eu vou ter adenina com timina, citosina com guanina.
Então, essa é outra diferença que vocês têm que lembrar. Não se esqueçam o seguinte, de revisar também o processo de replicação do DNA. As enzimas envolvidas nesse processo de replicação do DNA, DNA polimerase, helicase, a DNA polimerase que sintetiza a nova fita, usando a antiga como molde. Por isso que a replicação do DNA é chamada de replicação semiconservativa. Revisa que a helicase ela abre as pontes de hidrogênio que liga cada fita de DNA. E são coisas que vocês têm que revisar, que infelizmente, devido ao nosso tempo aqui, eu não consigo abordar com vocês, tá? Só o que eu quero mostrar para vocês nessa imagem aqui. O processo de transcrição, eu tenho uma enzima chamada RNA polimerase, ela encontra o gene específico que ela quer produzir aquele RNA mensageiro, ela sintetiza com base nesse gene em uma fita só, ela sintetiza a fita de RNA mensageiro, essa RNA polimerase, aonde tem, vamos supor, lá na fita do DNA que ela está lendo, aonde tem A, ela vai colocar U aqui, porque o U se liga com A. Aonde tem G, ela coloca C, e por aí vai, tá? Não se esqueçam disso. Esse RNA mensageiro, nos eucariotos, nas células eucariontes, que tem um núcleo delimitado por uma membrana chamada carioteca, esse RNA mensageiro é transportado para o citoplasma, depois da transcrição, e lá no citoplasma ele vai sofrer o processo de tradução, ou no retículo endoplasmático rugoso, através dos ribossomos que estão aderidos ali, ou nos ribossomos que estão livres no citoplasma. Vai depender o destino dessa proteína. Não se esqueçam disso. Beleza, people? Aqui eu trouxe para vocês relembrarem o processo de tradução feito pelos ribossomos. Então, os ribossomos, eles têm duas subunidades, né? Subunidade maior e menor. Elas se ligam nesse RNA mensageiro, que foi transcrito lá dentro do núcleo, e aí nós vamos ter aí esse RNA mensageiro ele vai ser lido de 3 em 3. Nós chamamos de trinca ou de códon. Cada códon vai codificar um aminoácido. Então, vai vir o ribossomo, vai ler esse RNA mensageiro, e para cada RNA mensageiro que ele lê, ele fala, ó, aqui é a alanina que eu vou colocar, por exemplo. Aí vem o RNA transportador, se encaixa ali, o RNA transportador que reconhece aonde ele vai colocar ali o seu aminoácido, e no RNA transportador tem uma trinca que é chamada de anticódon, constituído por 3 letras que vão ser complementares em alguma parte ali do RNA mensageiro. Então lembra que o anticódon ele está localizado no RNA transportador e o códon no RNA mensageiro. E assim a gente vai formando essa cadeia polipeptídica que vai dar origem à proteína. Beleza? Vamos para a próxima, que a gente ainda tem bastante coisa ainda para a gente revisar. Vamos lá. Lipídios. Lipídios, outra biomolécula extremamente importante. Para quê, professor? Primeira coisa, essas moléculas, esses lipídios, geralmente, no geral, elas são apolares. Ou seja, elas não estabelecem ligações com a água, certo? Elas não estabelecem ligações químicas com a água no sentido de estabelecerem uma ligação que vai transformar na sua solubilização em água. Elas são apolares. E quais são os tipos de lipídios que nós temos? Nós temos os glicerídeos, que são os óleos e gorduras. Qual a diferença entre óleos e gorduras? Os óleos, geralmente, eles possuem um nível de insaturação maior. Como assim, professor? Quando eu analiso os carbonos que formam os óleos, as cadeias de hidrocarbonetos que formam esse óleo, a ligação que é estabelecida entre cada carbono, ela é simples, ela não é dupla. Desculpa, é o contrário, ela é dupla, que é insaturação. Ela é dupla, e isso nos óleos. Por isso que os óleos eles são líquidos à temperatura ambiente. Já nas gorduras, que geralmente são sólidas à temperatura ambiente, a ligação estabelecida entre esses carbonos, ela é... Deixa eu mostrar para vocês para ficar mais claro. Então, nos óleos, eu tenho aqui, ó, por exemplo, você tem uma cadeia de carbono, de hidrocarbonetos, tem hidrogênio aqui, tem oxigênio aqui, e aí isso aqui vai andando, tá vendo? Não vou desenhar tudo não, só para vocês entenderem. Então, nas gorduras, fica essas ligações assim, ó, simples. Então, são ligações saturadas, tá? São gorduras saturadas.
Já os óleos, eles possuem saturações. Então, por exemplo, pode ter 2 aqui, fica um aqui e tem outro aqui. Essas ligações duplas tornam essa molécula insaturada. E esse é o principal motivo para elas ficarem líquidas à temperatura ambiente, certo? Então, esse é o principal motivo de elas ficarem líquidas à temperatura ambiente. Não se esqueçam disso, pessoal. Bora lá! Cerídeos, as ceras feitas tanto por plantas quanto por abelhas, né? Planta também produz cera, não se esqueçam disso. Os carotenoides, que são aqueles lipídios que dão aquelas colorações bonitas para a cenoura, para a beterraba, para o tomate. Os esteroides, que são o colesterol e os hormônios, como exemplo. E os fosfolipídios, que eu vou falar para vocês, que constituem a membrana plasmática. Não se esqueçam que o fosfolipídio ele tem uma porção que é polar, que é essa porção que está virada para fora da célula, para o ambiente aquoso, onde a célula se encontra, e nós temos uma porção apolar que está ali dentro da membrana, tá? E lembra que no caso da membrana das células, ela é uma bicamada de fosfolipídio. Então, nós temos essa bicamada. Se ela é uma bicamada, tem uma parte aqui em cima e outra aqui embaixo. Aqui está virado para fora da célula. Então, essa primeira parte é polar. Ela consegue estabelecer ligações com a água. E internamente dentro da célula, essa parte também consegue estabelecer ligações com a água que está dentro da célula. Então, está aí para mostrar para vocês a nossa membrana plasmática bicamada de fosfolipídios, tá? Não se esqueçam desse detalhe. Outra coisa muito importante, gente, muito importante mesmo, o HDL e o LDL, que é o caso aí do colesterol. O colesterol é um tipo de esteroide, tá? O colesterol ele é importante porque ele constitui a membrana plasmática das células, ele constitui hormônios sexuais, como a gente já viu, que são, por exemplo, testosterona, progesterona, são hormônios sexuais, os sais biliares que são produzidos ali, que estão ali na secreção da vesícula biliar, e na vitamina D. Então, ele constitui essas moléculas, tá? O que é o HDL? Vamos começar pelo HDL. O HDL ele vem de uma sigla do inglês que significa High Density Lipoprotein. Esse High Density Lipoprotein significa lipoproteína de alta densidade. Significa que esse HDL ele vai pegar o colesterol e vai colocar esse colesterol, ele é um transportador de colesterol. Então, ele transporta esse colesterol para o sangue, tá? Já o LDL, que é o Low Density Lipoprotein, que é o chamado de colesterol ruim, ele leva esse colesterol para o fígado. E se esse colesterol se aumenta ali, se eu tenho um aumento desse colesterol, ele vai levar mais colesterol para o fígado, né? Esse transportador. Levando mais colesterol para o fígado, eu vou ter a formação ali de gordura no fígado. E isso é um problema, tá? Por isso que ele é chamado de colesterol ruim. Ele não pode ficar acima de determinado nível. Os outros também não podem, mas ele é chamado de colesterol ruim por causa disso, certo? Não se esqueça. Uma dica para saber se o HDL ou se o LDL é bom ou ruim, é só lembrar o seguinte: HDL, hoje Deus livra. Então, bom, é algo bom, colesterol bom, tá? E o LDL, logo Deus leva, colesterol ruim, beleza? É uma forma de vocês memorizarem qual que é bom, qual que é ruim. Bom, vamos agora para um outro conteúdo muito frequente nas provas, que eu preciso também revisar com vocês aqui. Bom, citologia. Citologia é estudar a célula, professor. O que a gente precisa relembrar? Primeira coisa, diferença entre células procariontes e células eucariontes. Aqui está um exemplo na tela aí para vocês de uma célula procarionte, uma célula de bactéria. As bactérias, né, são os principais representantes dos procariontes, juntamente com as árqueas, que agora constituem outro domínio. Nós temos o domínio bactéria, que inclui bactérias e cianobactérias. As cianobactérias são aquelas bactérias que realizam fotossíntese, tá? Vou mostrar uma imagem já para vocês. E nós temos as árqueas, que são aquele grupo de procariontes que vivem em ambientes extremófilos, né?
como águas termais, ambientes com muita salinidade, que contém enxofre, por aí vai. Bom, aqui, qual que é a estrutura básica de um procarionte? Um procarionte, pessoal, ele não possui carioteca. Ele não tem membrana plasmática. Então, o cromossomo dele, o seu material genético principal, fica solto no citoplasma, tá? Outra coisa, ele não possui organelas. Os procariontes não possuem organelas, tá? Então, eles têm não possuem organelas complexas. Vou reformular minha frase aqui para não ficar confuso. Os procariontes não possuem organelas endomembranosas, que são aquelas organelas que os eucariontes já vão possuir. Então, é uma estrutura bem simples. Olha aí, cromossomo, ribossomos, o hialoplasma. No caso de algumas bactérias, muitas delas têm um plasmídio, que é o DNA circular que fica ali também no citoplasma. Tem parede celular de peptidoglicano. A constituição química da parede celular dessas bactérias é diferente das plantas e dos fungos, por exemplo. E tem membrana plasmática, tá? Aqui, nessa imagem, nós temos uma cianobactéria, que é um procarionte. A diferença dessa, para que eu mostrei para vocês anteriormente, pessoal, é justamente a presença das chamadas lamelas fotossintéticas, tá? Então, elas não têm organelas para armazenar, para ter essa clorofila, mas elas têm umas lamelas, umas estruturas citoplasmáticas aonde vão estar presentes a clorofila pela qual elas vão realizar o processo de fotossíntese, vão iniciar, né, o processo de fotossíntese, tá? Já agora, uma célula eucarionte, numa célula eucarionte, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter núcleo. Dentro desse núcleo vai estar o material genético principal de DNA, vai estar ali dentro. Eu vou ter retículos endoplasmáticos, liso, rugoso, mitocôndrias, nucleolo ali dentro do núcleo, que vai ser responsável pela síntese de ribossomos, né? Na verdade, RNAs ribossomais, que vão constituir os ribossomos. Lisossomos, nós vamos ter complexo de Golgi, todas essas estruturas. Prestem atenção que aqui é uma célula eucarionte animal. E a célula eucarionte animal, ela não possui parede celular, tá? Então, aprendam não apenas a fazer a diferença entre célula procarionte e célula eucarionte, mas aprendam a fazer a diferença entre os tipos de células eucariontes, que é a célula animal e a célula vegetal. Então, essa é a célula animal. Já a célula vegetal, nós temos parede celular de celulose, não se esqueçam disso, a presença de cloroplastos, que são as organelas responsáveis pela realização da fotossíntese, coisa que a animal não tem, e os vacúolos, principalmente os vacúolos aí, ó, nós temos os chamados vacúolos, que vão ser importantes para o controle osmótico dessa célula vegetal, tá? Beleza? Então, essas são as principais diferenças aí que vocês têm, que eu gostaria de revisar com vocês. Bom, agora, para a gente finalizar essa parte de citologia, já caiu bastante nas provas da Unirv as funções de cada organela numa célula animal, por exemplo. Então, vamos dar uma revisadinha aqui. Qual que é a função do retículo endoplasmático, tá? Vamos começar pelo retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, nós temos dois tipos. Retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, ele possui ribossomos aderidos à sua superfície. O liso não. Então, o retículo endoplasmático rugoso está envolvido principalmente com a síntese de proteínas e o liso está envolvido com a síntese de lipídios, como, por exemplo, colesterol e outros lipídios ali, eles são sintetizados no retículo endoplasmático liso. Além disso, o retículo endoplasmático liso está envolvido com transporte interno de substâncias. Não se esqueçam disso. Os vacúolos que vão estar presentes na célula vegetal vão ser importantes para o controle osmótico dessa célula, porque quando a célula fica túrgida, cheia, mais água entra para esse vacúolo e ele pode jogar essa água fora também. Então, isso ele é importante para esse controle osmótico. Ribossomos, síntese de proteínas. Eles leem os RNAs mensageiros que são transcritos por essas células, tá? E isso aqui, gente, vale tanto para
procarionte quanto para eucarionte, tá? Essa parte dos ribossomos aqui. Esse papel dele é o mesmo nos dois tipos de células. Mitocôndrias. Para que servem as mitocôndrias? Respiração celular. Nós vamos ver daqui a pouco respiração celular. Lisossomos, digestão intracelular. Esses lisossomos, liso, vem de quebra. Eles vão ser responsáveis pela quebra de moléculas, pela digestão de organelas que já estão velhas e por aí vai. Digestão intracelular. E os peroxissomos, eles são mais frequentes nas células vegetais. Eles vão ser estruturas que vão neutralizar, vamos dizer assim, eles vão quebrar o peróxido de hidrogênio, que é um produto metabólico das células vegetais que, se for acumulado, ele pode causar danos para essa célula vegetal. E o complexo de Golgi? Eu brinco com meus alunos aqui que todas as vezes que vocês ouvirem em situação de citologia de célula falar o seguinte, secreção e vesículas, e se você ter os dois termos, secreção e vesículas, na mesma frase, falando que aquela organela tem essa função, é complexo de Golgi. Como assim, professor? O complexo de Golgi ele recebe o que foi sintetizado tanto no retículo endoplasmático liso quanto no rugoso, ele processa essas moléculas ali e ele forma vesículas de secreção que podem, para liberar essa proteína ou outra molécula que tenha sido produzida para fora da célula, tá? Então, formou vesículas e está no processo de secreção de vesículas, é complexo de Golgi, beleza? E os cloroplastos, vocês já sabem, eles têm essa função de realizar fotossíntese, tá? Eu não vou revisar a fotossíntese com vocês, porque nos últimos 3 anos não caiu nenhuma questão de fotossíntese, que é uma parte mais vegetal. Como eu falei para vocês, a prova da Unirv era mais focada na parte humana. Pode acontecer de cair? Fotossíntese pode, eles podem nos surpreender, mas o padrão da prova geralmente não cai, tá? Os centríolos, eles vão estar presentes em maior quantidade nas células animais e eles são responsáveis, eles estão envolvidos no processo de divisão celular do ciclo celular, que eu também vou comentar com vocês. Então, aqui eu tenho uma imagem de cada uma dessas organelas. Então, vamos começar aqui rapidinho, ó. Centríolos, aqui eu tenho os ribossomos, aqui eu tenho os vacúolos que estão na célula vegetal, aqui o complexo de Golgi, aqui a mitocôndria, aqui os lisossomos, aqui os retículos endoplasmáticos, né? Liso e rugoso, e aqui os cloroplastos, beleza? Ufa! Professor, você está indo muito depressa? Gente, a ideia é essa mesmo, é uma revisão geral, só para vocês lembrarem do que vocês já estudaram. Vamos para a respiração celular. Vamos pegar agora aquela organela mitocôndria que a gente falou. E uma coisa muito importante da respiração celular, lembra o seguinte, respiração celular, nós temos 2 tipos, basicamente. Nós temos respiração celular aeróbica, que vai utilizar o oxigênio, e respiração celular anaeróbica, que não vai utilizar o oxigênio. Beleza? Não se esqueçam desse detalhe. Então, basicamente, quando eu falo, deixa eu desenhar isso aqui no quadro rapidinho para vocês entenderem. Uma coisa para vocês não confundirem. Não confundirem. Nós temos reações de síntese, tá? Que vai sintetizar alguma molécula, e nós temos algumas reações que elas vão degradar, né? Deixa eu pegar esse caneta aqui. Que elas vão degradar. Nós podemos colocar de degradação. Só que é uma degradação que ela vai gerar energia. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu falo de síntese, o que entra aqui é quimiossíntese. O que é quimiossíntese? Quimiossíntese é um processo que algumas bactérias fazem, por exemplo, onde elas adquirem energia a partir da oxidação de algumas moléculas que estão ali no meio. Elas produzem energia a partir disso daqui. E a outra aqui é a fotossíntese. Então, enquanto na quimiossíntese eu tenho a produção de alguma molécula que vai ser importante para essas bactérias a partir de elementos químicos ou de compostos químicos que estão no meio, na fotossíntese que ocorre nas plantas e em algas, cianobactérias, vai ser através da luz.
Já nessa degradação, que eu pus entre aspas, só para vocês entenderem, nós temos a respiração celular, aonde a glicose vai ser degradada, oxidada, quebrada, tá? Vai passar por um processo de combustão para poder produzir ATP, produzir energia. E nós temos aqui a fermentação, que pode ser alcoólica ou láctica. Quem faz fermentação alcoólica, professor? A levedura. E quem faz a láctica? As nossas células musculares, por exemplo. Mas não só elas, né? Tem outros micro-organismos que fazem essa fermentação láctica. Então, na respiração celular, que é essa que eu estou falando para vocês, ó, essa daqui, respiração celular, eu vou ter esses dois tipos aí, tá? Vamos voltar aqui, ó. Então, uma coisa muito importante que vocês têm que lembrar, a respiração aeróbica, ela é um processo que visa produzir energia, produção de energia. Uai, professor, então quer dizer que eu não respiro pelo pulmão? Literalmente não. O pulmão ele serve para a realização de trocas gasosas, como a gente vai ver aqui também. Mas a respiração, de fato, é a respiração celular que só vai ocorrer no caso da aeróbica se tiver esse oxigênio que o pulmão captou. Então, sem o pulmão é impossível fazer respiração celular, tá? Lembrem-se disso que uma coisa está ligada à outra. Então, a respiração aeróbica, que é aquela que precisa de oxigênio, ela inicia no citoplasma, tanto dos eucariontes quanto dos procariontes. A diferença é onde vai terminar. Nos eucariontes começa no citoplasma, termina na mitocôndria, e nos procariontes começa no citoplasma e termina na membrana plasmática, tá? Bom, não se esqueçam que a equação geral da respiração celular, nós temos a molécula de glicose, que é o C6H12O6, aí tá errado, é H12, não é H6 não, coloquei errado aí. C6H12O6 mais oxigênio, isso vai liberar gás carbônico, que é aquele gás carbônico que você libera na sua expiração, mais água, mais energia sob a forma de ATP. Lembrando que os produtos da respiração celular, eles são os reagentes da fotossíntese. Então, o que a gente produz como produto da respiração celular, as plantas vão usar como reagente no seu processo de fotossíntese. Não se esqueçam disso. Outra coisa muito importante da respiração celular que vocês não podem esquecer. A respiração celular ela é dividida em 3 etapas, pessoal. Primeiro, glicólise, quebra da glicose, ocorre no citoplasma. Depois, ciclo de Krebs, que ocorre dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial. E depois, a cadeia respiratória, que vai acontecer na membrana interna da mitocôndria. Glicólise, vamos lá, o que vocês têm que lembrar? Glicólise, a partir de uma molécula de glicose, essa molécula de glicose ela entra na célula através da molécula de insulina, lembra? A insulina bota ela ali para dentro das células, chegou ali no citoplasma, essa glicose vai ser quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos. Essas 2 moléculas de 3 carbonos, cada uma delas vai produzir um NADH e nós vamos ter a produção também de quantos ATPs? De 2 ATPs. Então, eu tenho a produção de 4 ATPs no total para uma molécula de glicose. Só o que acontece? Quando a molécula de glicose vai ser quebrada, ela gasta 2 ATPs. Então, o saldo final da glicólise para uma molécula de glicose, de produção de energia, é 2 ATPs e não 4, porque 2 foram gastos para quebrar a glicose. Aí, além de produzir, vamos lá então, glicólise, produziu na primeira... Gente, ó, uma coisa, prestem muita atenção. Isso eu estou falando para cada molécula de glicose. Se a questão falar assim, tinham 2 moléculas de glicose, então vocês vão multiplicar os valores que eu falar aqui por 2, tá? Eu estou falando de uma só. Então, uma molécula de glicose, ao final da glicólise, o que a gente vai ter? 2 moléculas de piruvato, o chamado ácido pirúvico, tá? O ácido pirúvico, 2 NADH e 2 ATP, que é o saldo final. E aí isso vai lá para a próxima etapa, que é o ciclo de Krebs. Lá no ciclo de Krebs, eu não vou entrar em detalhes, mas lembrem o seguinte, nós temos a liberação de gás carbônico ali também, sob a forma de CO2, que é o CO2,
ali nesse ciclo de Krebs. Esse acetilcoenzima A, ele veio a partir do piruvato. Então, aquelas duas moléculas de piruvato foram transformadas em acetilcoenzima A. Não se esqueçam disso. E esse acetilcoenzima A, ele passa por todo o processo de oxidação. Nesse processo de oxidação, eu tenho produção aí, o saldo de 2 ATPs para cada molécula de glicose. Tá? Lembra que dá 2 voltas aí, ó. Beleza? Certinho? Então, nós já temos 4 produtos até agora. Aqui vem a terceira e última etapa, que vai acontecer na membrana interna da mitocôndria. Nessa etapa aqui, eu vou ter a produção de 34 ATPs. Somando com os outros 4 que eu já produzi antes, eu tenho um saldo final aí para cada molécula de glicose de 38 ATPs. Porém, entretanto, alguns livros vão trazer que, na verdade, são 36 ATPs, porque desses 38, tem 2 que foram gastos em um processo ali na mitocôndria, se eu não me engano, na entrada de NADH. Você tem um gasto ali de ATP, tá? Só que muitos vão considerar 38, tá? Mas se por acaso vocês viram uma opção que só tem 36, não tem 38, é porque ele já está considerando essa nova atualização aí, só para você saber, tá? Então, aqui na cadeia respiratória, que é o que acontece na membrana interna da mitocôndria, eu tenho a produção de 34 ATPs. É a etapa que mais produz energia na respiração celular. E essa imagem aqui é só para vocês lembrarem que a respiração celular, os produtos dela são os reagentes da fotossíntese. Olha aí nessa imagem que está aí para vocês, olha que legal. Não se esqueçam disso, beleza? A fermentação é aquele processo que vai produzir energia sem a utilização do oxigênio. Só que ela não consegue produzir a mesma quantidade de ATPs que a respiração celular aeróbica, tá? Ela produz menos energia, mas produz. E essa fermentação ela pode ter 4 produtos: o álcool etílico, que é o álcool ou etanol, ácido acético, que está presente no vinagre. Sabiam que o vinagre também é feito por fermentação? Era, pelo menos, né? Não sei como é que está hoje com essa tecnologia aí. O ácido lático, tá? Que é esse que o nosso músculo pode produzir, por exemplo, e o ácido butírico. O que vocês devem dar ênfase, que geralmente cai mais, pessoal, é a fermentação lática e a fermentação alcoólica, que é etanol e aí o ácido lático. Eles pegam uma molécula de glicose, faz aquela etapa da glicólise igualzinha à da respiração celular anaeróbica. O que vai mudar? Vai mudar que esse ácido pirúvico, ao invés de ir para uma mitocôndria, né? Ao invés de ir para um processo de respiração aeróbica, ele vai passar por outros processos ali, onde vai ser convertido em etanol e CO2, no caso da fermentação alcoólica, e vai ser convertido em ácido lático, no caso da fermentação lática. Só para vocês lembrarem, certo? Ufa, vamos agora para outro tópico que vocês também precisam relembrar. Esse daqui eu vou passar rapidinho, só para vocês lembrarem o seguinte, que nós temos na divisão celular, nós temos mitose e meiose, né? A mitose mantém o número de cromossomos da célula-mãe, eu não tenho redução do número de cromossomos, do número de material genético, e na meiose eu reduzo a metade, tá? Só que tem uma fase desse ciclo celular chamada de interfase, que é aquela fase ali onde a célula ainda não está em divisão. Eu só gostaria de lembrar que nessa interfase, vamos começar ali, ó, pela fase S. S não, vamos começar pela fase G0. A fase G0 é aquela fase, por exemplo, em que algumas células, como o neurônio, por exemplo, que não vai passar por um processo de divisão celular, que ele não se divide para formar outra, né? Eles vão ter essa fase G0, que eles ficam ali, G0, G1, G0, no máximo isso, tá? Que é o crescimento. A fase de G1 já é o crescimento dessa célula. Nessa fase G1, eu tenho a síntese de muitas proteínas, eu tenho uma síntese, a célula, apesar de ela não estar em divisão celular, mas o núcleo dela está muito ativo, mandando sintetizar um monte de coisa lá no citoplasma. Ela tem uma síntese muito grande de proteínas, de moléculas que vão servir para o processo, como, por exemplo, de duplicação do DNA e por aí vai,
Na fase S, então esse G ele vem de gap, né, de intervalo. Intervalo 1, crescimento. O intervalo S, chamado de S, é de síntese, ou seja, nessa fase S eu vou ter a duplicação do DNA, a duplicação do material genético, certo? Na G2, que é o gap 2, eu vou ter reserva de energia, porque ela vai gastar muita energia na próxima fase, que é a mitose. Eu vou ter uma preparação das moléculas para a divisão celular. Essa na fase G2. E aí, qual é a próxima fase? É a fase M, que é a mitose. Não se esqueçam que na mitose eu tenho prófase, metáfase, anáfase, telófase e, por último, a citocinese, que é a separação do citoplasma. É quando eu tenho a quebra ali, a lise, né, do citoplasma da célula mãe com a filha. Aí ele rompe, forma duas células separadas. Então, a mitose, não se esqueçam que tem um macete para vocês memorizarem a ordem, que é: prometo a Anne telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aqui tem uma imagem, eu não vou ter tempo de entrar em detalhes com vocês, mas só para relembrar que na metáfase, esses cromossomos eles estão localizados no centro da célula. É nessa fase de metáfase que eles fazem aqueles exames de cariótipo, que é quando eles conseguem visualizar o cariótipo, os cromossomos, né, que uma pessoa tem. Então, se vocês já viram alguma foto de uma pessoa que fez, por exemplo, a pessoa tem a síndrome de Down. Aí tem uma imagem com os cromossomos lá, e aí no cromossomo 21, ao invés de ter 2, tem 3. Aquele tipo de imagem ali é o cariótipo, tá? Eu estou falando isso porque pode ser cobrado esses termos de vocês lá. Então, aquele cariótipo ele é feito nessa fase da metáfase, não se esqueçam. E a meiose, não se esqueçam que a meiose, no nosso caso, uma coisa, a mitose, ela é muito realizada em quase todas as células do nosso corpo, para crescimento da célula, substituição de células que já estão velhas, aí produz outras e tal. Então, a mitose ela é para crescimento, né? Para ter várias células ali. A meiose, no nosso corpo, a meiose ela vai ocorrer apenas na formação dos gametas. Não se esqueçam que a meiose ela ocorre na formação dos nossos gametas. Então, nós temos a meiose 1 e a meiose 2. Lembrando que na meiose 2 eu vou ter ali a separação dos cromossomos homólogos, né? Para poder aí formar as células filhas. Não vou entrar em detalhes, mas lembrem de revisar essa parte também. Essa imagem aqui é só para lembrar vocês que na meiose 1, aquela primeira meiose ali que forma na meiose 1, ela é reducional, ou seja, é nessa fase da meiose 1 que eu tenho a redução do número de cromossomos para a metade. Se era 46 cromossomos, vai passar a ter 23. Tá? Cada uma das células no final que vai ter 23, tá, gente? Não é na meiose 1, não. Tá? E na meiose 2 ela vai ser equacional, tá? Ou seja, é o mesmo raciocínio da mitose, essa última parte aí da meiose 2. Só para vocês lembrarem. Bom, histologia. Histologia, pessoal, eu só coloquei essa imagem aqui, eu não vou explicar os detalhes, para vocês revisarem os tecidos epiteliais, tecido muscular, nervoso, tá? Que são o conjuntivo. Lembrando que no tecido conjuntivo, nós temos não apenas aquele que está localizado abaixo da epiderme, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, mas revisar também os tecidos conjuntivos como o sangue, o tecido ósseo, o cartilaginoso, tá? Que são tecidos conjuntivos aí. Não se esqueçam. Lembrem também de estudar, de revisar isso daqui, olhando para o que diferencia cada tecido do outro. Geralmente são os tipos de células, né? Que células que ocorrem só no tecido conjuntivo propriamente dito? Que células que ocorrem só no tecido sanguíneo? Façam essa comparação. Infelizmente, não vou ter tempo de comentar isso com vocês, só coloquei para falar mesmo. Vamos agora para os sistemas orgânicos, que é uma coisa, pessoal, que caiu bastante nas provas da Unirv. Nós temos sistemas orgânicos aí, que é o sistema circulatório, o nervoso, o respiratório, digestório, ósseo, muscular, reprodutor e por aí vai. Entretanto, eu analisei os 3 que mais caíram, que tem mais frequência, que são os que a gente vai revisar aqui rapidamente. Ó. Sistema digestório. Lembra que o sistema digestório
ele é composto por um tubo digestório completo que vai, né, envolve desde a boca, as glândulas anexas e vai até ao ânus. Não se esqueçam disso. Bom, como que eu vou dividir, professor, esse sistema digestório humano? Nós temos o tubo digestório, que vai da boca ao ânus, e temos as glândulas anexas. Quem são e quem compõe esse tubo digestório? A boca, faringe, esôfago, chegou no estômago. Do estômago, a gente vai sair para o começo do intestino. A primeira porção que sai do estômago, lembre que é o duodeno, tá? E esse duodeno faz parte do intestino delgado. Então, nós temos um intestino delgado, o duodeno, jejuno e o íleo, tá? Já depois que sai ali do íleo, nós temos o intestino grosso, que aí a gente vai ter 3 partes, seco, cólon e reto, tá? Lembrando que o cólon, ele tem essa divisão em ascendente, que é o que está subindo, tá? O transverso e o descendente, que está indo em direção ao reto. E as glândulas anexas, que são as glândulas salivares, que inclui tanto as glândulas sublinguais, que estão abaixo da língua, como as glândulas parótidas, que estão localizadas aqui nessa região, ó, gente, olha aí, ó, nessa região aqui, que produzem saliva, tá? E as glândulas, o fígado, ele é considerado um órgão anexo, vai ser extremamente para a produção da bile, para a produção de enzimas, para desintoxicar literalmente o nosso corpo, e o pâncreas, que vai ser aquela glândula que vai ter uma porção endócrina e outra porção exócrina, né? Uma glândula chamada de glândula anfícrina. Lembra que no pâncreas nós temos uma porção que produz os hormônios insulina e glucagon e jogam esses hormônios no sangue. Lembra que essa porção ali composta pelas ilhotas de Langerhans. E nós temos a outra porção que é composta pelos ácidos pancreáticos, que é a porção exócrina, que vai produzir o suco pancreático para lançar ele ali no duodeno, tá? Para poder ajudar na digestão dos alimentos ali. Uma coisa muito importante que vocês devem lembrar é a questão que o amido, que é um carboidrato, ele já pode ser parcialmente digerido aqui na boca, ele já começa a ser quebrado aqui na boca. E a enzima que vai fazer isso, que está presente, a enzima que vai fazer isso, que está presente na nossa saliva, é a pitialina, também chamada de amilase salivar, que ela quebra esse amido em maltose. E a gente já viu o que é maltose, né? Glicose mais glicose, como a gente já viu lá. Beleza? Aqui, mostrando para vocês a localização das glândulas salivares, ó, nós temos a glândula parótida, que é essa que está aqui nessa região aqui próxima à orelha, só que na parte de dentro, né? Nós temos a glândula sublingual e a submandibular, esses estão aqui mais embaixo, ó, nessa região aqui. Beleza? Bom, fígado, estômago, pâncreas e aí o duodeno. Não se esqueçam que a vesícula biliar, ela tem uma secreção, que é a bile, que é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. A vesícula biliar armazena a bile, que é produzida no fígado. E essa bile vai estar bastante envolvida com a digestão de lipídios, de gorduras e óleos, tá, gente? Não se esqueçam que o fígado, ele é formado por células chamadas de hepatócitos, que vão realizar a degradação de vários compostos que a gente ingere. Por exemplo, o álcool. O álcool ele é metabolizado ali. E várias outras drogas conhecidas como remédios, né, que são drogas, na verdade, que vão ser metabolizadas no fígado. O estômago, gente, é um ambiente muito ácido. Lembra disso. Lembra que o estômago tem enzimas que vão atuar em pH ácido. Já duodeno, intestino, pH mais básico. Não se esqueçam desse detalhe. Para a gente finalizar o que eu quero falar para vocês de digestório, o que vocês têm que lembrar do sistema digestório? É o seguinte, basicamente, todo alimento que nós comemos, ele tem 4 tipos de moléculas, no mínimo, tá? Não quer dizer que possam ter mais, estou falando no mínimo, tá, gente? Porque tem as vitaminas ainda que a gente não abordou aqui, tá? Primeiro tipo, carboidrato. Quem que vai digerir o carboidrato? Como vai ser a digestão de carboidratos no sistema digestório? Começa na boca, através da amilase salivar,
certo? Ali pela amilase salivar, dá uma pausa no estômago e termina ali no intestino, começando no duodeno. E quais são as enzimas que vão fazer isso? São as amilases. Eu tenho a amilase pancreática, eu tenho a amilase entérica, o nosso intestino também produz enzimas através do seu epitélio glandular para poder digerir essas moléculas. Então, os carboidratos vão ser digeridos pelas amilases. Proteínas, elas começam a ser digeridas no estômago pela ação de uma proteína chamada pepsina, que atua em pH ácido, e ela continua a ser digerida no intestino delgado pelas tripsinas e quimiotripsinas. E aonde que estão essas tripsinas e quimiotripsinas? Produzidas pelo pâncreas, está presente naquele suco pancreático, tá? Continua no duodeno ali e finaliza no jejum e no íleo, antes de chegar no intestino grosso. Lá no intestino grosso já está aquelas fezes mais pastosas, né? Porque tem absorção de água. Lembra que digestão de macromoléculas, elas têm que finalizar até terminar o intestino delgado, gente. Porque no intestino grosso, eu vou ter basicamente a absorção de água desse bolo fecal, tá? Não se esqueçam disso. Lipídios. Os lipídios vão ser digeridos pelas lipases. Aí eu vou ter a lipase, que é produzida pelo pâncreas, e vou ter também a ação da bile e dos sais biliares que vão auxiliar na digestão desses óleos e gorduras. É por isso que quem tira a vesícula, em alguma cirurgia, ele tem que evitar o consumo de coisas gordurosas, porque ele já vai ter uma substância a menos para ajudar na digestão dessa molécula. E os ácidos nucleicos, professor, quem digere? As nucleases. São digeridos pelas nucleases, que também são produzidas pelo pâncreas. Beleza? Vamos agora para outro sistema extremamente importante. Nós vamos ver o sistema circulatório e o sistema respiratório. Professor, quem compõe o sistema circulatório? Coração, o sangue, que é um tecido conjuntivo, é o único tecido conjuntivo líquido, é o sangue, né? O coração e os vasos sanguíneos, que são veias, artérias e capilares. Primeira diferença que vocês têm que lembrar. Qual que é a diferença estrutural entre veias, artérias e capilares? Veias têm a parede mais fina, são mais fininhas quando comparada com as artérias, menores, né, no geral, tá, gente? E conduzem sangue venoso, com exceção das veias pulmonares, que eu vou falar já já. As artérias têm uma parede mais grossa, elas são de grande calibre, elas têm uma resistência, assim, vocês veem, maior, e tem um tamanho maior também, são as artérias. E as artérias levam sangue do coração, né, para todo o resto do corpo, enquanto pelas veias, o sangue que passa nas veias estão indo em direção ao coração, estão chegando ao coração, saindo dos órgãos e tecidos, indo ao coração, e das artérias está saindo do coração e indo para o corpo, tá? E os capilares, eles são porosos, cheios de poros, e eles ocorrem quando está chegando próximo ali das células e dos tecidos para haver ali as trocas gasosas e também de nutrientes. Lembre que o coração ele tem 3 partes. Nós temos a parte mais externa, chamada aí de pericárdio, que é uma membrana serosa, fibrosa, que fica ali na parte de fora. O meio do coração nós chamamos de miocárdio, composta aí pelo tecido muscular estriado cardíaco. E a parte interna do coração, nós temos um revestimento interno chamado de endocárdio, tá? Outra coisa, não se esqueçam que nós temos aí agora a estrutura do coração. Lembrem o seguinte, o coração humano e dos mamíferos, ele é tetracavitário, ou seja, nós temos 4 cavidades, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Olhem bem para essa imagem aí, ó. Do lado de cá, do lado esquerdo aí, no lado esquerdo de vocês, eu tenho o lado direito do coração. Então, nós temos ali no número 9 o átrio direito e embaixo aí no número 10 o ventrículo direito. O ventrículo direito, ele recebe sangue venoso, tá? Ele é a parte que recebe o sangue venoso. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos uma válvula chamada de válvula tricúspide. Essa válvula tricúspide, que é uma válvula atrioventricular,
ela faz com que o sangue, quando o sangue chega no átrio direito, o átrio direito está numa posição chamada de diástole, que é o relaxamento. Aí ele faz a sístole, que ele contrai, o sangue vai para o ventrículo direito. Para evitar que o sangue volte para o átrio direito, quando esse ventrículo contrair, porque ele vai contrair para mandar o sangue venoso para a artéria pulmonar, nós vamos ter aí essa válvula tricúspide impede esse refluxo desse sangue. Ela se fecha, tá? Beleza. Nós temos aí no meio o 12, que é o chamado... O 12 não, gente, desculpa. Não tem número aí no que eu quero dizer, que é o septo interventricular, que é esse septo que separa os dois ventrículos e o septo que separa os dois átrios. Nós temos o ventrículo esquerdo, que tem a parede muscular mais espessa, e o átrio esquerdo. E esse lado conduz sangue arterial. Bom, vamos entender rapidamente como que funciona essa circulação. Olha para o que está em azul aí. Ó. Nós temos veia cava inferior, trazendo sangue venoso da parte inferior do corpo, e nós temos veia cava superior, trazendo sangue venoso da cabeça e dos membros superiores. Esse sangue desemboca no lado direito, no átrio direito. Isso vai para o ventrículo direito. O ventrículo direito realiza, não se esqueçam, gente, da diferença entre sístole e diástole. Diástole de descanso, relaxamento. Então, é o momento que o coração, que aquela parte não está contraindo, está relaxada. Sístole é quando contrai, tá? Então, o átrio direito realizou sístole, o ventrículo direito está em relaxamento. Então, o coração ele funciona assim, ó. Quando a parte de cima está em sístole, a parte de baixo está em diástole. Essa daqui entrou em diástole, essa entra em sístole. Ele fica fazendo isso aqui, ó. Ó o batimento do coração. Não se esqueçam disso. Então, vamos fazer o trajeto agora. Já falei para vocês, sangue venoso, tanto de cima quanto de baixo, chegou ali no átrio direito. Foi para o ventrículo direito. Do ventrículo direito vai ser bombeado para as artérias pulmonares. A artéria pulmonar vai levar esse sangue venoso para os pulmões, tanto para o pulmão direito quanto para o pulmão esquerdo. Então, a artéria pulmonar, ela é a única artéria, é a exceção, é a única artéria que carrega sangue venoso. Chegou lá no pulmão, nós vamos ver daqui a pouco no sistema respiratório, na hematose pulmonar, esse sangue venoso vai liberar o gás carbônico, vai receber oxigênio, vai se tornar em sangue arterial. Vai voltar do pulmão para o coração, ele vai voltar através de veias pulmonares. E essas veias pulmonares vão desembocar onde? No átrio esquerdo. Então, assim como as artérias pulmonares são as únicas que conduzem sangue venoso, as veias pulmonares são as únicas veias que carregam sangue arterial. Chegou aqui, ó, chegou no átrio esquerdo, esse sangue vai para o ventrículo esquerdo, aí o ventrículo esquerdo bombeia ele para a aorta. Chegando na aorta ali, nós temos 4 caminhos. Tronco braquicefálico, que vai levar para a cabeça e para os membros superiores, a artéria carótida comum, que vai levar para a cabeça, e a artéria subclávia, que vai levar também para alguns membros superiores e também para essa parte mais de cima, na verdade. E tá vendo que tem um ramozinho da aorta que desce? Esse que desce ali por trás do coração, ele vai descer por aqui, furar, vai passar pelo diafragma e vai se ramificar, tá? Uma das ramificações daquela artéria que passa aqui na nossa coxa, tá bom? Que é uma artéria que você cortar, você perde sangue demais. Então, basicamente, esse é o caminho que faz. Bom, o que é a circulação pequena e a grande circulação? Para a gente relembrar rapidinho. A circulação pequena, a pequena circulação ou circulação pulmonar é aquela que acontece do coração para o pulmão. Coração-pulmão, tá? Aquela que vai jogar o sangue que foi oxigenado, né? E vai passar pela aorta e sai do coração e vai para todas as partes do corpo, essa é a circulação sistêmica. Então, nós temos essa grande diferença. Pequena circulação e grande circulação. Beleza? Tudo bem?
Isso está nessa imagem aí que eu coloquei para vocês. Vamos agora para o sistema respiratório, rapidamente. Lembre que o sistema respiratório ele é composto por essa porção inicial que tem cavidade nasal, epiglote, laringe, faringe, traqueia. Esta traqueia se ramifica em brônquios e esses brônquios se ramificam em bronquíolos. O pulmão direito, ele vai ser composto de 3 lobos. Lobo inferior, lobo médio, desculpa, gente, troquei a ordem. Lobo superior, que é o primeiro, lobo médio e lobo inferior. Já o esquerdo ele vai ter apenas o lobo superior e lobo inferior, vamos dizer assim. Por que o pulmão esquerdo ele é levemente menor? Porque o nosso coração está inclinado mais para a esquerda ali, ó, tá? Então, por questões de espaço, esse é um dos motivos, talvez, desse pulmão esquerdo ser um pouco menor. As trocas gasosas vão ocorrer, não se esqueçam, nessas estruturas chamadas de alvéolos, tá? Que ficam nas pontas dos bronquíolos. E é nesses alvéolos pulmonares que vão ocorrer a chamada hematose pulmonar. O que é hematose pulmonar? Entrada de oxigênio nesse sangue, nessas hemácias que estão constituindo esse sangue que antes era venoso, agora vai se transformar em arterial, e saída de gás carbônico. Entrada de oxigênio e saída de gás carbônico constitui esse processo de hematose pulmonar. Não se esqueçam que a hemoglobina, que é a proteína que vai carregar esse oxigênio, ela é uma proteína que tem uma estrutura quaternária, porque ela tem duas cadeias que estão interagindo e formando a sua estrutura, tá? Não se esqueçam que a hemoglobina, quando ela se liga ao oxigênio, ela é chamada de oxihemoglobina. Não se esqueçam que quando a hemoglobina está ligada com gás carbônico, carbohemoglobina ou carbohemoglobina, tá? E nós temos a hemoglobina normal, vamos dizer assim, tá bom? Outra coisa muito importante é para vocês relembrarem da acidose e da alcalose respiratória. Na acidose respiratória, você tem um aumento da concentração de gás carbônico. Esse aumento na concentração de gás carbônico no sangue faz com que eu tenha maior formação de ácido carbônico. E esse ácido carbônico vai se dissociar em H+ e bicarbonato, tá? E aí, eu aumentando a quantidade de H+ no sangue, eu tenho aí essa questão do ambiente ficar mais ácido. Não se esqueçam desse detalhe, beleza? E já na alcalose, eu tenho a diminuição da concentração de CO2 e o aumento do pH sanguíneo, certo? E no caso da acidose, pessoal, quando isso acontece, você tem um aumento, né, da frequência respiratória. E na alcalose, você tem uma diminuição da frequência respiratória. Na alcalose, você fica mais molão, que treme em burro, sabe? E na acidose, você fica ofegante, aquela coisa assim, ó, quando você está correndo, sabe? Bom, uma coisa que não vai dar tempo de falar para vocês, mas que eu trouxe o slide só para vocês saberem, revisem, gente, com carinho, as doenças causadas por parasitas. Eu dei prioridade aqui na minha revisão naqueles conteúdos que vocês têm mais dificuldade, que eu sei pelos meus alunos que têm mais dificuldade. Essas doenças causadas por parasitas, revisa as doenças causadas pelos protozoários, malária, revisa outras doenças causadas por protozoários, como a doença de Chagas, tá? Revisa as doenças causadas pelos nemateumintos, como é o caso da ascaridíase, das lombrigas. Revisem também a questão de doenças causadas, esqueci agora, eu tinha anotado para vocês lá, as bacterioses, que são causadas por bactérias. Não se esqueçam de revisar dos plateumintos, teníase, não se esqueçam de revisar teníase, que é um plateuminto que causa, beleza? Só para lembrar vocês. Aqui as bacterioses, como eu já falei, dá uma olhadinha, as micoses, doenças causadas por fungos, tá bom? Mico vem de fungo, doenças causadas por fungos. E vamos rapidamente falar de vírus e viroses aqui. A parte de vírus e viroses, eu gostaria de lembrar vocês que os vírus eles são acelulares e eles se reproduzem
dentro de outras células. Eles não conseguem se reproduzir fora das células. Eles são compostos geralmente de uma cápsula de proteína e um material genético que pode ser de DNA ou de RNA. Tá bom, pessoal? Bom, infelizmente, devido ao tempo, eu não vou conseguir falar tudo para vocês. Eu só gostaria de dar ênfase aqui nas principais viroses, que uma coisa muito importante que a prova da Univ exige do candidato na biologia é saber separar também quais tipos de agentes causam aquela doença. Por exemplo, essa doença aqui ela é causada por vírus, por bactéria, por fungo, por qual organismo? Então lembre que as viroses mais conhecidas, além do coronavírus, né? AIDS, gripe, poliomielite, catapora, as hepatites A, B, C, D e E, herpes simples, rubéola, cachumba, sarampo, dengue, raiva, febre amarela e por aí vai, tá bom? Do coronavírus, tinha trazido para vocês aqui só uma curiosidade para vocês darem uma olhada nessa parte de vacinas contra o coronavírus, já revisando um pouco o sistema imunológico, como que é formada como que são formados esses anticorpos contra o coronavírus. Essa vacina com material genético é o caso da vacina de Oxford, se eu não me engano, da Pfizer, né? Desculpa, da Pfizer usa essa vacina de material genético, que usa o RNA mensageiro do vírus, produz, né, o RNA mensageiro a partir do material do vírus, e a vacina com método tradicional, que é o caso da Coronavac, que ela utiliza o próprio vírus atenuado, partículas desses vírus. Dá uma olhadinha, eu queria muito poder falar para vocês esses detalhes, mas a gente tem um tempo aqui, e eu só gostaria de frisar para vocês revisarem, certo? E a parte de genética também, pessoal, revisem os grupos sanguíneos, revisem a parte ali do material da primeira lei de Mendel, da segunda lei de Mendel, que também cai bastante. Então é isso, eu gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos vocês. Qualquer dúvida a mais, qualquer coisa que eu tenha falado muito depressa aqui por causa do nosso tempo, vocês podem me procurar lá no Instagram, que eu estarei à disposição de todos vocês. Eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Fiquem com Deus, um grande abraço, boa prova e eu espero notícias também. Quem tiver um bom resultado aí, compartilha com a gente depois. Tchau, tchau!